Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, foi em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque, mentira, tem perna curta, né, irmão? Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu estes ordens a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um ou 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos por essa noite maravilhosa, por essa adoração tremenda. E pedimos que o teu Espírito agora fale pela tua palavra e glorifique o nome de Jesus nessa noite, para a tua glória, Senhor. Em teu nome, cobre esse lugar com teu precioso sangue e seja cancelado todo o projeto de Satanás contra nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, irmãos. Essa experiência de Isaque, ela tem muito a nos ensinar. Muito a ministrar aos nossos corações. Isaque, nesse momento da sua vida, o texto diz que teve fome na terra. Irmãos, olha, para nós que caminhamos com Deus, você caminha com Deus. Você anda com Ele 24 horas por dia. Esse é o viver do cristão. Para nós que andamos com Ele, tudo tem um propósito. Tudo tem uma razão. Por que a fome veio? Para ele começar a murmurar? Para ele começar a reclamar? Que as coisas não estavam dando certo para ele? Onde estava o Deus de Abraão? O que estava acontecendo aquela fome? Por que acontece certas coisas em nossas vidas? Por quê? Tem um propósito. Tem uma razão. Se você anda com Deus, lembra o que eu falei anteriormente, porque a pessoa que não está na sintonia divina, ela não considera essas coisas. Mas a gente tem que considerar. Existem problemas que somos nós que causamos.
Consequência do nosso engano, do nosso erro, do nosso pecado. Ok. Mas tem outros que são circunstâncias para produzir algo em nós. Aquela fome tinha um propósito, ela tinha um objetivo, ela não veio para matar Isaac, ela veio para tirar Isaac de um lugar para o outro. Ela veio para movimentar Isaac. Tem gente aqui nessa noite que precisa ser movimentado. Precisa sair do lugar que está. É interessante, eu não gosto de ficar repetindo pregação, não gosto de ficar... Mas a casa, você fala uma coisa e depois você vai para outra, você tem que insistir em determinada palavra, você tem que insistir em determinada pregação, porque o povo esquece, o povo perde e tal, e ela está certa. E ela está certa. A gente recebe aquele momento de Deus e tudo, mas passou o efeito do momento, a memória nossa começa a perder, e Satanás começa a trazer uma série de coisas para a nossa vida, daqui a pouco voltou a estaca zero. Eu preciso de outra sacudida. Não pode ser assim. Senão a gente nunca rompe. Senão a gente nunca avança. Então a fome veio para tirar ele do lugar. Tirar ele do conforto. Tirar ele do bem-estar. Igual no dia de Elias, a fome tirou Elias de onde ele estava, mandou ele lá para o deserto. Ficar lá naquela fonte, naquela torrente, o texto chama torrente, né? De Querite, bebendo dela e se alimentando dos corvos. Daqui a pouco acabou tudo de novo onde ele estava. Ele teve que sair daquele lugar e ir para outro, lá para a viúva. E tudo com um propósito de Deus, tudo com um plano. Tudo Deus arquitetando algo para trabalhar na vida dele. Para trabalhar nas nossas vidas. Deus precisa trabalhar na nossa vida. Deus precisa moldar o vaso. Deus precisa trabalhar o vaso conforme Ele planejou. Não como eu quero. Por isso Ele disse para Jeremias, Jeremias, desce à casa do oleiro que falarei contigo. Jeremias desceu até a casa do oleiro, ali na cidade de Jerusalém. Ele falou, agora observa o oleiro trabalhando. E ele começou a observar. E o oleiro estava fazendo o vaso. O oleiro olhou, o vaso não estava saindo do jeito que ele queria. Desmanchou tudo e começou tudo de novo. Aí o texto diz, aí veio a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias, como barro na mão do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. Assim como o oleiro fez o barro, fez o vaso, e ele se danificou e ele fez novamente, não poderei eu fazer o mesmo com a casa de Israel. Então nós estamos na mão do oleiro, irmãos. Ou então nós estamos nas nossas próprias mãos, que é muito pior. Que é um desastre. Se lança nas mãos de Deus. Confia no que Deus está fazendo na sua vida. Se tem alguém que você tem que dar crédito e confiar, é no Senhor. Os homens, não dá para confiar. Mas em Deus, sim. Deus é o único digno de confiança. Então a fome tinha um propósito. Não é? Tem gente aí dizendo que vai acabar com a fome. Todos vão acabar com a fome. É incrível. Né? Mas a forma como o comunismo quer acabar com a fome é a forma de produzir mais fome. Porque a proposta é tirar do que tem mais e dar para o que tem menos. Parece uma coisa linda. Mas isso não acaba com a fome. Se o que eu tivesse acabasse com a fome em São Sebastião, pode pegar, pode levar o carro, pode levar o que quiser. Quer o que mais? Relógio? Vai acabar com a fome? Não vai. Sabe por quê? Porque o que acaba com a fome não é tirar de que tem e dar para quem não tem. O que acaba com a fome é fazer quem não tem frutificar.
É isso que acaba com a fome. Por isso vocês veem esses países tudo na miséria. Porque esse sistema estúpido que esgota as riquezas do país e fica todo mundo na miséria. Mas não é disso que a pregação, é só uma... É porque o negócio está muito vivo, né? Está muito na atmosfera. Rapaz, tantos projetos, tantas coisas arquitetadas para lançar a partir de 2023, que você fica, meu Deus, que não aconteça, em nome de Jesus. E não vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Mas tem um propósito. Qual é? Fazer Isaac frutificar. Fazer Isaac prosperar. Nós temos que saber quais são os propósitos das coisas quando elas acontecem. Então, olha só a circunstância. A fome sobreveio à terra da mesma maneira que veio na época de Abraão. Então foi igual à fome que tinha vindo na época do pai de Isaac. Então foi igual. Parecendo ser o mesmo teste. E era. A circunstância semelhante. Problemas iguais. Tratamentos diferentes. Porque são pessoas diferentes. Às vezes você tem o mesmo problema da pessoa que está ao lado. Mas o tratamento que Deus tem para você não é igual. A fome era a mesma. Mas o que acontece? Como foi a fome nos dias de Abraão? Teve fome, Abraão desceu para o Egito. Chegou no Egito, Abraão negociou. Abraão ficou expert em fazer negócios, em transitar no mercado egípcio. E a palavra do Senhor diz que Abraão ficou riquíssimo. E ele saiu do Egito com grande riqueza. Ele saiu do Egito abastado. Então, a fome nos dias de Abraão, ele foi para o Egito, enriqueceu e saiu de lá. Então, quando a fome chega nos dias de Isaac, o que Isaac pode pensar? Em fazer a mesma coisa que o pai fez. É ou não é? A solução é muito óbvia. Nos dias do meu pai, ele foi para o Egito. E ele se deu bem. Então, o segredo é o quê? Qual é o segredo? Qual é a resposta? Coisa nenhuma. Esse aqui é o nosso problema. A gente quer imitar as outras pessoas. A gente quer fazer igual aos outros e quer que tenha o mesmo resultado. Mas espera aí, tu não é igual a ele. Irmão, Deus trata particular com cada um. Deus tem uma resposta diferente para o mesmo problema, mas diferente para cada pessoa. Para você é assim, para você é daquele jeito. E o problema é o mesmo. Mas a resposta é diferente. Por quê? Porque existe uma medida para cada um. Existe um tratamento para cada um. Existe uma porção para cada um. Cada pessoa é exclusiva. E Deus trata dessa maneira com cada um. Quando veio a fome, Isaac. Caramba, veio fome. O que meu pai fez? Foi para o Egito. Deus já entrou no meio e falou assim: ops. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito. Por que ele falou isso? Porque foi o que o pai dele fez. Mas não é porque o pai fez que o filho tem que fazer. Não é porque o pai vai seguir determinado caminho que o filho tem que ir igualzinho. Agora, a fé é a mesma. Mas não quer dizer que um é pastor, o outro vai ser também. O que eu tenho para mim é para mim. O que Deus tem para você é para você. Deus tem algo. Olha, irmãos, olha, presta atenção. Cada pessoa aqui,
Deus tem um propósito específico, um chamado específico, uma bênção específica, algo específico para cada um. Exclusivo no teu formato, para a tua vida. Não olhe para o outro. É aí onde a gente se engana. É aí onde se enreda. Em olhar para o outro. Em querer o que o outro está recebendo. Em tentar imitar o caminho que o outro está seguindo para colher o mesmo resultado. Não vai colher, vai quebrar a cara. Ah, fulano fez e deu certo, vou fazer a mesma coisa. Ah, fulano abriu uma empresa, olha, ele está ganhando dinheiro, vou fazer a mesma coisa. Você não é ele. Você tem que buscar aquilo que é seu, não aquilo que é do outro. Cada um de nós temos algo da parte de Deus exclusivo para nós. O que é do João é do João. O que é da Cássia é da Cássia, o que é do Paulo é do Paulo, o que é do Agemiro é do Agemiro, o que é do Dailton é do Dailton, é exclusivo, irmão. Ninguém tem que buscar o que é do outro. Ainda que seja teu irmão, ainda que seja teu pai. Você não tem que imitá-lo. Você é uma pessoa exclusiva e única nessa terra que Deus fez a imagem e semelhança dele com um propósito específico para a tua vida. Descubra o teu chamado. Descubra o teu propósito. Para que você nasceu? Para que você está respirando agora? Para que você vive? Por que você está pisando nessa terra? Deus, o que o Senhor quer de mim? Ore assim para Ele. E não tente fazer o que o outro está fazendo, porque não vai dar certo para você. Ele virou para Isaac e falou: não desce para o Egito. Fica na terra que eu te disser. Porque a questão não é a geografia do lugar. A questão não é querer fazer o que o outro está fazendo porque está dando certo para ele, não. A questão é você estar no lugar onde Deus quer que você esteja. É a geografia espiritual. É o centro da vontade de Deus. E para isso você tem que ouvir a Deus. Se Isaac não escutasse a Deus, ele ia escutar a sua razão. E é aí onde muitos se perdem, eles não escutam a Deus. Mas como ouvir? Como ouvir? Nos dias que nós vivemos. Que a gente em 10 minutos tem mais informação do que os nossos avós tiveram em 10 anos. É aquele tanto de informação. Meu Deus, você vai abrir o celular para responder ou ver uma chamada que você está querendo. É tantas outras coisas que aparecem que você até esquece daquilo que você... Por que você abriu o celular? Informação, 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 informação o tempo inteiro. Um monte de vozes o tempo inteiro ecoando na sua cabeça. E a voz de Deus misturada no meio dessas tantas outras vozes fica simplesmente abafada e não é ouvida. A gente precisa parar para ouvir a Deus, irmãos. A gente precisa dar mais tempo para Deus, irmãos. A gente tem que gastar mais tempo na presença de Deus. A gente tem que usar melhor aquilo que Deus nos deu de mais precioso, que é o tempo. O tempo, quando você perde ele, não recupera mais, filho. Tenta recuperar os anos que você já passou. Os anos que eu já deixei para trás já era, acabou. Você não recupera mais o tempo perdido. Por isso que Paulo diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus.
Mas como eu dizia, nesses dias, de WhatsApp, de Facebook já nem, né? Instagram, YouTuber, todos esses aplicativos, Netflix de filme, Prime Video, HBO, aí vai, esses aplicativos tudo. Onde as pessoas perdem horas do dia. A média é de 6 horas diárias perdidas em redes sociais. Isso só vai servir para provar que não foi por falta de tempo que nós não buscamos, que nós não ouvimos a Deus. Foi por mau uso dele. A gente precisa usar mais o nosso tempo. E aí é uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, irmão. Porque o nosso inimigo, ele está trabalhando o tempo inteiro na nossa mente, em nosso derredor. Trabalhando o tempo inteiro. Nos seduzindo com coisas, com imagens. Não quero resultado de nada, não. Mas tá vendo como esse negócio... Sangue de Jesus. Né? Então ele trabalha, irmãos, trabalha duramente para roubar o nosso tempo, roubar a nossa atenção. E nos impedir de sermos direcionados por Deus nas coisas que nós vamos fazer. Nas decisões que nós vamos tomar. Para nós não sairmos do propósito, do caminho, daquilo que Ele separou para você fazer, daquilo que Ele te chamou para fazer. Deus tem algo para você fazer. Você não é mais um número, irmãos. Você é um discípulo, e Ele chamou para discípulo fazer discípulo de todas as nações. Você é uma testemunha de Jesus, do Evangelho, daquilo que Deus fez na tua vida. Você é uma testemunha do que Deus fez em você. Só em você abrir a boca e dizer, você está fazendo, você está testemunhando. Você está fazendo algo para Deus. Você está impactando outras vidas, você está alcançando outras vidas. Você está mudando pessoas. Então ele disse, olha, não vai para o Egito. Vai para a terra que eu vou te dizer. É a direção de Deus. É a direção do Senhor para nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Andar pelo que Deus diz. E não pelo aquilo que nós imaginamos. Não desça para o Egito. Fica na terra que eu vou te dizer. Não faça como teu pai. Você não é ele. Aprenda a depender de mim. O que Deus tem para você é diferente do que Deus tinha para ele. Ora, Abraão entrou no Egito, negociou e saiu rico. Isaac não. Isaac foi para a terra dos filisteus e foi semear. Fez coisas totalmente diferentes. E aí foi as gerações. Caramba, Isaac ficou riquíssimo. Riquíssimo. O texto diz. Mas o filho, Jacó, quando saiu de casa, saiu sem nada. Aprenda isso aqui. Eu falei isso aqui ontem. Você conquistar as coisas, você ter facilidade, você ter prosperidade é muito bom. Mas tem coisas que Deus quer trabalhar na minha vida que é necessário você passar por escassez, por privação, para poder aquilo que Deus deseja trabalhar, seja trabalhado. Como que um homem riquíssimo, o filho sai da casa sem nada, se o que o pai trabalha para os filhos? O pai trabalha para os filhos. Mas quando Jacó saiu da casa de Isaac, ele saiu sem nada. Fugido ainda, para o irmão não matar. Por quê? Porque Deus queria pegar ele sem nada. Fazer com que ele fosse totalmente dependente dele. E trabalhá-lo da sua maneira. Para poder levantar Jacó e fazer dele um grande homem em sua presença. A vida de Jacó foi trabalhada.
A vida de Isaac também. Então, não temos que imitar os outros, fazendo as mesmas coisas, porque isso é muito perigoso. A imitação é muito perigosa. Imitar as pessoas que têm sucesso, as pessoas que estão bem-sucedidas, não é o caminho. Você tem um caminho de Deus para a sua vida. Ananias e Safira foi imitar Barnabé ali na oferta, acabaram perdendo a vida. Os filhos de Cefas foram imitar Paulo, lá naquele demônio, para expulsar aquele demônio daquele homem, acabaram levando uma surra. A imitação não é o caminho. Deus tem um caminho para você, aleluia. Deus tem um caminho para nossas vidas, traçado, aleluia, glória a Deus. Então fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, aleluia. Deus relevou um lugar. Quando você está nesse lugar, aí a bênção vem. Quando você está nesse lugar, as coisas fluem. Quando você está nesse lugar que Deus reservou para você, é outra história, irmãos. É outra história. O esforço cessa. Porque as coisas fluem, as coisas acontecem. Deus passa a trabalhar por nós. Então muitas vezes a gente está naquele esforço, a gente está naquela labuta e nada acontece. A gente está naquela luta toda, correndo de um lado para o outro, e você não vê as coisas prosperar. Irmão, tem que acender uma luz em cima de nós de que algo está errado, algo está fora do lugar. Algo que nós estamos fazendo não está conforme a vontade de Deus. Nós não estamos no centro da sua vontade. É uma luz vermelha dizendo, olha, você tem que atentar para aquilo que você está fazendo. Você está no lugar que Deus reservou para você. Física e espiritualmente, o principal é o espiritual, a forma espiritual que você se encontra. Isso vai refletir na física. Vai refletir na sua vida como um todo. Sua vida conjugal, sua vida financeira, sua vida familiar, vai refletir em tudo. Se espiritualmente você não estiver no lugar certo, fazendo o que Deus te mandou, fisicamente também você vai estar no lugar errado. Habita naquele lugar e eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Se você estiver no lugar certo, no lugar que eu quero, eu vou te abençoar e multiplicar tudo o que você fizer. Isso é uma garantia de Deus. Aleluia. É garantia de Deus. É Deus respaldando o filho dele. É Deus respaldando a sua filha. É Deus respaldando, abençoando aquilo que você põe as mãos. Tudo que você faz prospera. Isso é maravilhoso. Você vê José, tudo que aconteceu na vida de José. Situações difíceis, em cima de situações difíceis. Sendo, vendido como escravo. Rejeitado pelos próprios irmãos. Indo para uma terra estranha. Tudo parecendo estar dando errado na vida dele. Mas na realidade Deus estava moldando, Deus estava preparando. Deus mantinha um sinal claro que era com ele, porque mesmo ele passando aquelas dificuldades, ele estando naquela casa de Potifar, estando na casa daquele comandante, trabalhando de servente naquela casa, limpando o chão, cuidando de tudo, o texto diz que em tudo Deus o prosperava. Deus
Deus o prosperava naquilo que ele fazia. Era um sinal, olha José, eu estou contigo. A situação está difícil, mas olha o meu sinal aí. Olha só, olha como eu estou contigo. Confia, confia, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Continua perseverando. O teu sonho vai acontecer. O que tu busca vai realizar, José. O que eu te mostrei, eu vou cumprir. As promessas que eu fiz para Abraão, vai cumprir, Isaac, na tua vida. Vai cumprir na tua descendência. Fica onde eu te coloquei. Fica onde eu quero que você fique. Eu quero que você fique aí. Por que você quer sair desse lugar? De lá foi traído. Traído. Caluniado. Ali é calúnia. Ali é injustiça. O que nós falamos ontem aqui. Ali é calúnia. Preso por calúnia. Por injustiça. Gente, é difícil você aceitar certas coisas. É difícil você aceitar certas coisas. Realmente é difícil. É claro que nem toda dificuldade vem de Deus, com certeza. Eu prego isso, convicto. Nem toda tempestade é Deus que manda. Aquela quando Jonas estava no barco, foi Deus que mandou. Para aquele profeta desobediente. Mas aquela que Jesus estava no barco dormindo, não, aquela não. Aquela os demônios lá de Gadara, que não queria que Jesus chegasse lá. E o texto diz que ele levantou e repreendeu o mar, repreendeu o vento. E tudo cessou. Lá com Jonas, podia repreender o tanto que for, mas o vento não ia parar, não. Já prestou atenção quando você começa a repreender e a coisa não para? Você começa, é porque Deus te quer nessa posição, cabeça dura. Deus te quer aí mesmo. Não vai parar, não. Quando é o diabo, ele não aguenta, irmão. Ele tem que ir embora. Você olhou para ele, ele tem que sair. Mas quando é Deus, é melhor a gente baixar a cabeça. Tudo aconteceu com ele. Foi lá para o calabouço, o camarada largou ele lá. Ah, não, pode deixar. Poxa, você revelou meu sonho, deu certinho. Olha, estou sendo restituído. Amanhã já é o meu novo dia de trabalho. Volto para servir ao faraó. Poxa, legal, você gostou. Poxa, me abençoa quando você estiver lá. Fala de mim que eu estou aqui injustamente. Não, pode deixar. Ah, foi. Falou nada. Porque a pessoa, quando ela está no bem bom, quando ela sai do sufoco, ela esquece dos outros. Ela esquece. Não é porque a pessoa é má, não. É porque é ser humano mesmo. O ser humano é difícil. E a gente tem que entender isso. E a gente tem que suportar as pessoas. Você querer ser humano perfeito, só teve um. E agora está lá no céu. Não está mais aqui. E ainda assim traíram ele e fizeram o que fizeram. O camarada esqueceu. Mas Deus não esqueceu. Deus não esquece. Deus está vendo. Deus sabe. Deus tem as maneiras para, trazer a pessoa de onde Ele quiser, levantar quem Ele quiser, prover o que Ele quiser, para fazer com que o propósito dele se cumpra e acabou. Vai cumprir e acabou. Vai cumprir e acabou. Ele tem um plano na minha vida, tem na sua, vai acontecer. Vai acontecer. O diabo queira ou não, vai acontecer. Quem é ele para impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Então ele ficou esquecido por 2 anos. Mas Deus fez. O faraó tem um sonho. Ficar desesperado. Ninguém revelar o sonho. E aí o abençoado do copeiro. Rapaz, tem o José, olha, lembrei dele.
É, miserável, depois de 2 anos. O coitado lá no meio dos ratos. E tu aí no palácio, numa boa. Numa boa? Não lembra. Quando está lá embaixo, aí lembra. Mas quando está na boa. Aí Deus tem que pegar, jogar de novo lá. A vida fica. Aí lembrou. Aí a gente sabe da história. José foi lá, contou o sonho e cumpriu na vida dele o sonho que ele teve a respeito dele. Se tornou o governador do Egito. Aleluia. Amém? Então ele ficou naquela terra lá. Isaac não foi para o Egito, ficou naquela terra. Deus reforçou a promessa para ele: ó, fica, eu vou te abençoar, serei contigo, te abençoarei, multiplicarei a tua descendência como a estrela do céu, lhe darei todas estas terras, eu vou te dar, tudo eu vou te dar. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Aí o versículo 5 chama a atenção demais, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele fez tudo isso sem ter uma Bíblia. Como? Guardou palavra, guardou mandamento, guardou preceito, guardou lei. Mas tudo isso está escrito ali. Abraão não tinha nada escrito. Agora a gente tem tudo escrito. E a gente nem sequer lê. Abraão não tinha nada escrito, mas estava dentro deles. Ele era os preceitos, ele era a lei, ele era a palavra. Ele era os mandamentos. Estava nele. Estava dentro dele. Aí Deus dá esse testemunho de Abraão. Ô irmãos, que mundo a gente está vivendo? A gente pessoalmente, o mundo que a gente escolheu para viver. É um mundo que agrada a Deus, é um mundo voltado para as coisas espirituais. É um mundo voltado para andar embriagado no Espírito, andar cheio da presença, andar só pensando nas coisas celestiais, orando em outras línguas, falando com o Senhor. É que mundo a gente escolheu para viver? Ou é um mundo preocupado com o que está acontecendo na terra, com isso, com aquilo, rodando de um lado para o outro? Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo, disse Jesus. Abraão não estava nesse mundo, Isaac também não estava. Só pisando o pé. Mas ele sabia que tinha uma pátria o aguardando. E ele vivia em função dela. Ele vivia numa dimensão totalmente espiritual. Totalmente nova. Eu tive uma experiência esses dias atrás. Eu não sei se eu consigo contar aqui. Porque já passaram alguns dias, eu anotei. E tem muitos detalhes. Onde Deus me mostrou uma outra dimensão. E eu estava no lugar com a minha família e naquela casa. E alguém chegava na porta. E eu sabia que tinha alguém na porta. A partir do momento que eu entro, que eu chego na porta, eu percebi que aquilo não era mais um sonho. Era uma visão. E aí eu vou te explicar qual é a diferença do sonho para a visão. No sonho, você não tem controle. O sonho, ele te leva. O sonho, você está sonhando. A visão, não. A visão, você interage, você tem controle. Você fala. É como se você tivesse... É como se você tivesse, não. Você está com a consciência de acordado, mas você está dormindo. Quando eu cheguei na porta,
veio essa consciência. E eu percebi que não era mais um sonho. Na hora que eu abro a porta, quem eu vejo? Minha irmã, que já faleceu. Uma serva do Senhor, só que não é a mãe do Marco, é uma outra irmã, por parte de pai, uma serva do Senhor. Quando eu olhei, eu falei, não, morto não volta. E eu comecei a repreender. Eu já estava na consciência, fiquei todo arrupiado. Coração. E eu virei para ela assim, em nome de Jesus, de onde você veio? Ela sorriu para mim e falou, do céu. Quando ela falou isso, aí me desmanchou todo. O medo passou. E a primeira pergunta que eu fiz para ela, eu perguntei, meu pai está lá? Ela sorriu para mim e falou, tá. Foi tão bom ouvir aquilo. Naquele momento eu já não estava lá e não era mais ela comigo, era um homem. E já eu explico. Era um homem. E a gente chegava num lugar muito parecido com a terra. E eu via as pessoas trabalhando, as pessoas todas ocupadas. Não tinha ninguém parado. Todos estavam fazendo algo. Eu não sabia dizer o que era, mas todas as pessoas estavam ocupadas. E eu vi uma pessoa fazendo alguma coisa, eu vi que ela estava com dificuldade. Eu perguntava, vem cá. E eu pensei logo comigo, porque eu estava consciente. Dificuldade no céu? Eu falei, ô companheiro, por que aquela pessoa está com dificuldade? Ele pegava e falava para mim, não, aquela pessoa, ela se converteu uma semana antes de vir para cá. Então ela não desenvolveu maturidade espiritual. Ela não desenvolveu a estatura de Cristo. Então ela chega aqui como adulto, mas é como uma criança espiritual. E ela vai aprendendo as coisas. Eu falei, caramba. Outra coisa que ele disse para mim, aqui todos têm 33 anos, a idade de Jesus. Todos têm a mesma idade. Não tem criança. Todos têm 33 anos. E eu achei muito interessante aquilo. Daqui a pouco eu vi uma pessoa vindo até mim que eu nunca vi. E ela veio assim como se me conhecesse. E ao mesmo tempo eu passei a conhecê-la. Eu falei, caramba. E ele explicava para mim, olha, tem pessoas aqui que são parentes seus de 10 gerações para trás, que viveram há 1000, 2000 anos lá atrás, mas que foram servos do Senhor, e são teus ascendentes. São pessoas tuas. E elas vão ter uma intimidade contigo tão grande, maior do que com aqueles que você conviveu lá na terra. Porque eles parecem muito com você. Eu falei, caramba, então um João parecido com o João viveu lá atrás, um camarada parecido comigo, que é parente meu. E afinidade. E lá era tudo comunhão. Aí eu perguntava, e questão de casamento? Eu falei, não, aqui somos todos irmãos, é uma fraternidade em que as pessoas sentem falta uma da outra. Quando elas se veem, elas se conhecem, elas sabem quem é. Você não vai chegar lá e perguntar, quem é Paulo? Paulo, onde é que você está? Abraão? Não, quando você vê, você vai saber. É igual no Monte da Transfiguração. Como é que Pedro sabia? Que era Elias, que era Moisés. Quem falou para ele? No mundo espiritual, todos se conhecem. E eu conheci e sabia que aquele homem era meu parente, que viveu lá atrás. E que eu tinha afinidade com ele maior do que parece de agora. Eu falei, meu Deus, que coisa. E eu ia interagindo com ele, perguntando. Eu falei, agora me diz uma coisa. Por que no início eu vi a minha irmã e agora é você? Ele falou, se eu te explicar isso, você não vai entender. Eu sei que foi uma experiência assim muito bacana, irmãos. Muito bacana. Teve mais coisas aqui, mas a minha mente não recorda. Eu anotei. Quando eu acordei, falei, meu Deus, Jesus, eu acordei.
Eu não posso esquecer, eu não posso esquecer. Eu ficava repetindo. Eu queria acordar a Cássia e contar, mas ela estava dormindo tão bom. Eu falei, não vou acordar não. Eu falei, Jesus, eu não posso esquecer. Amanheceu o dia, eu anotei tudo. Deixei tudo anotado. Mas muito interessante, muito maravilhoso. Aleluia, o mundo espiritual é real. Aleluia, glória a Deus. Eu achei muito bacana, uma experiência muito, como dizem meus filhos, muito louca. Aquela dos parentes assim eu achei muito bacana. Muito bacana. Mas vamos encerrar, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então ele guardou os preceitos sem saber. E aí, irmãos, olha só, para a gente encerrar. Só porque Isaac estava na terra que Deus mandou. Versículo 12. Semeou Isaac naquela terra. No mesmo ano, recolheu 100 por 1 ou 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Irmão, ele colheu 100 vezes por 1. É a colheita máxima. Jesus, quando falou das colheitas, de quem cumpria e guardava a palavra dele no coração, ele falou, olha, quem fizer isso vai colher a 30, 60 e a 100 por 1. Jesus falou, Isaac colheu a 100. Colheita máxima. Às vezes a gente olha para isso, olha para o texto, olha e fala, meu Deus, parece não, eu não estou colhendo nem a mim, não estou colhendo nem 30 por 1. Isaac colheu 100, Senhor, o que está acontecendo? Ouve a minha palavra, guarda. Entra no centro da minha vontade. Faz aquilo que eu coloquei para você fazer. Aleluia. Não anda pela tua cabeça, não anda pela tua razão, anda pela fé. Confia no que Deus tem falado para tu. Lança a tua vida no Senhor, na palavra. Não olha para o homem, não olha para o outro que está prosperando, não, olha para o Senhor. E o mais importante, confia no que Deus te entregou e no que Deus tem para a sua vida. Acredite em você. Acredite em você. Por quê? Porque Deus acreditou. Deus, como chamou Noé, porque Deus acreditou em Noé. Deus, quando chamou Moisés, foi porque Deus acreditou em Moisés. Deus confiou nele. Deus, quando te chamou, foi porque Deus confiou em você. Aleluia. Deus acreditou em você. Então acredite em você. Acredite no teu chamado. Acredite no que Deus tem para a sua vida. Acredite no que Deus te confiou. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar.